Senhor, Tu és santo, assim como nós cantamos agora, nós Te adoramos, Senhor Deus, na beleza da Tua santidade, nós nos rendemos a Ti. Estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, confessando, Senhor Deus, que somos pecadores, mas que por conta da Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos adotou. Obrigado, Senhor Deus, por esse ajuntamento, pelo privilégio de poder juntar, unir, Senhor Deus, as nossas vozes em adoração ao Senhor. Que o Senhor agora fale conosco, que o Teu Espírito possa agir, Senhor Deus, em nosso meio, a fim de que entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa abrir nossos corações e mente para compreender a Tua palavra. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui. Se há alguém nos visitando nessa noite, queria dizer que você é muito bem-vindo à nossa igreja, que é um privilégio ter você cultuando a Deus conosco hoje. Dizer que é uma alegria tremenda receber você aqui na nossa igreja. E como o Luiz Felipe falou na abertura do culto, nós temos um presente para todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, então não vá embora sem passar ali no balcão de conexão e retirar um presente que a Igreja do Redentor separou para você. Tá certo? Queria que você abrisse a sua Bíblia, já deixasse aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 12. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. Nós já estamos há alguns meses, agora no mês de maio, vamos completar um ano expondo todo o livro de Atos. Nossa igreja faz isso com regularidade. A maioria das séries de mensagens são séries expositivas de livros inteiros da Bíblia. E nós estamos fazendo assim com Atos, nessa série que nós temos como tema a Igreja em Missão. Mas antes da leitura do texto, deixe-me contar uma história, uma cena que acontece com uma certa regularidade comigo. Toda vez que eu estou dirigindo e estou com a minha esposa, ela tem o hábito de segurar o puxador da porta com uma certa intensidade. É um fenômeno curioso. Em certos momentos do trajeto, não é o tempo todo. Especialmente quando a gente entra numa curva, na estrada, ou quando o trânsito fica mais denso, mais agressivo, você deve estar pensando, ele deve dirigir muito mal, deve dirigir igual que está pensando que está jogando aquele jogo GTA. Não, não é isso. Ela estica o braço e segura a porta, e eu brinco com ela, que qualquer dia ela vai sair do carro com o puxador da porta na mão. Mas por que nós temos a tendência de ter atitudes como essa? Esse puxador da porta é uma espécie de sacramento da nossa tentativa de autogestão, da gente ficar tentando ter gestão de todas as coisas, controle de todas as coisas. Porque o coração humano tem um pavor enorme de não estar no controle a todo tempo. Segurar o puxador é a forma física da gente talvez gritar, sentir que está fazendo alguma coisa para se manter seguro. E o problema, o menor dos problemas, é fazer isso num puxador da porta do carro. O problema maior é que todos nós que vivemos na correria da cidade temos os nossos próprios puxadores de porta. Nós os apertamos quando no escritório, na empresa onde a gente trabalha, começam os rumores de demissão. Nós os apertamos quando os nossos filhos tomam decisões que nós não aprovamos. Nós os apertamos quando nós olhamos para o cenário político do nosso país, do cenário político do mundo, as guerras. Nós os apertamos quando nós olhamos para o saldo da nossa conta bancária, muitas vezes. Nós criamos mecanismos de controle o tempo todo. Queremos nos sentir seguros através do nossos currículos impecáveis. Queremos nos sentir bem a partir de dietas rígidas. Queremos nos sentir estáveis financeiramente a partir de
investimentos diversificados. E acreditamos que, enquanto estivermos segurando firmes, o carro da nossa vida não vai derrapar, não vai sair da estrada. Mas o que acontece quando esse puxador quebra? O que acontece quando você faz tudo certo, você segue todas as regras e ainda assim o carro da vida derrapa? O que você faz? E é exatamente aqui que o texto de Atos 18 nos encontra. Paulo está em Corinto, uma cidade que é espelho de muitas grandes cidades do nosso tempo. Uma cidade pluralista, intelectualmente arrogante, rica e extremamente ansiosa. Ele está tentando navegar a missão de Deus, mas de repente ele é arrastado para um tribunal que ele não escolheu estar. Ele é colocado diante de um juiz que ele não tem o poder de controlar esse juiz. É nesse momento que ele perde o controle do seu carro. É nesse momento que nós também, momentos como esse, descobrimos a diferença entre simplesmente ter uma religião como um mecanismo meramente de autodefesa e crer profundamente no Evangelho da graça. Nós estamos concluindo uma pequena série de 3 sermões dentro dessa grande série, dentro de Atos 18, onde nós podemos ver 3 movimentos. Santidade na cidade, o testemunho público do apóstolo Paulo. Coragem na cidade diante dos desafios. E agora nós veremos o descanso na cidade. E eu te convido a olhar para a sua Bíblia ou na projeção, caso você não tenha a sua Bíblia em mãos. No texto de Atos 18, do versículo 12 ao 22, a palavra de Deus diz assim: quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodavam com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando a gente olha para esse texto, o que nós conseguimos enxergar? O que nós vemos o padrão de Deus para nós? O que Deus exige de nós a partir daquilo que nós lemos? O que nós devemos fazer? E o primeiro aspecto que eu identifico aqui é sobre o peso da fidelidade. Vamos olhar para o texto. Os relatos que nós vemos no texto que nós lemos foram resultados de 1 ano e meio do ministério do apóstolo Paulo. 1 ano e meio do seu ministério ali na cidade de Corinto.
Pela primeira vez em viagens missionárias, Paulo permanece um período prolongado em uma cidade, como nós vimos na semana passada. Essa permanência mais longa revela algo muito importante. Não basta somente evangelizar, é necessário formar discípulos. Jesus, quando comissionou a sua igreja, falou para fazer discípulos, pregando o evangelho, batizando e ensinando a obedecer todas as coisas. O que aponta para nós a realidade de que conversões devem ser acompanhadas de instrução bíblica, fundamentação doutrinária, ensinar as doutrinas fundamentais, ensinar a Bíblia e também a formação, o desenvolvimento do caráter dos crentes. O versículo 12 diz que quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus eles se levantaram unânimes contra Paulo e levaram Paulo para o tribunal. E é interessante porque aqui nós vemos que não era um tribunal qualquer. O texto usa a palavra bema, que se refere a uma plataforma de mármore da época, elevada no centro da ágora de Corinto. Era o local da justiça pública, mas também um local para humilhação pública. Estar ali significava que a sua reputação, a sua liberdade e a sua própria vida estavam pendentes por um fio. Então o apóstolo Paulo ele está ali diante de Galho, um homem que, segundo registros históricos do seu irmão Sêneca, era um homem amável, mas que naquele momento representava a fria máquina do Estado romano. Então, qual é o padrão de Deus que emerge aqui nesse texto? O que a Escritura exige que eu faça ou que eu seja? A Escritura, o imperativo de Deus aqui é de uma fidelidade resiliente por parte dos crentes. Deus exige que eu e você não permitamos que o medo do tribunal da opinião pública ou das oposições institucionais silenciem o nosso testemunho. Paulo foi levado ali por causa da sua mensagem. Ele poderia ter negociado. Ele poderia ter dito, veja bem, não foi exatamente isso que eu disse. Vamos encontrar um meio termo para resolver essa situação. Mas o apóstolo Paulo não fez. Ele não fez nada disso. O que nós vemos aqui é que Deus exige que sejamos pessoas que não recuam quando o carro da vida faz uma curva perigosa. O padrão de Deus apresentado aqui é um compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando essa verdade nos coloca em uma posição até mesmo de vulnerabilidade, como estava o apóstolo Paulo. A Escritura nos chama a uma obediência que não é ditada pelas circunstâncias favoráveis ao nosso redor, mas pela soberania daquele que nos enviou. Para nós hoje, esse tribunal pode ser uma sala de reunião, onde você é pressionado a omitir uma verdade ética para salvar um contrato. Pode ser o jantar de família com familiares descrentes, onde a sua fé é ridicularizada como algo arcaico. Mas o padrão de Deus é que você permaneça fiel. Ele exige que você continue servindo a sua igreja e cumprindo os seus votos, como nós vemos o apóstolo Paulo fazendo no versículo 18. Ele raspa a cabeça após um período de voto que ele não deveria cortar a cabeça. No cumprimento, ele faz isso como um ato de gratidão. Ele não está fazendo isso para barganhar nada com Deus, mas um sinal, lembrando da fidelidade de Deus. E no final ele corta o cabelo, depois de um período sem cortar, justamente reconhecendo a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Então você deve fazer isso independente de estar sendo aplaudido na Corinto que você vive, ou julgado no bema, no tribunal cotidiano.
Deus está dizendo: eu sou o seu Senhor e não o seu público, não as pessoas que estão te vendo. O peso da lei de Deus aqui nos esmaga com a seguinte pergunta: você é capaz de manter a integridade quando o seu puxador de segurança é arrancado da sua mão? Você é capaz de ser gentil quando o sistema é injusto com você? A exigência bíblica é uma vida de coragem santificada, que não se cala diante da pressão e não se desespera diante da oposição. É o chamado para ser uma testemunha que confia tanto no governo de Deus, que não precisa manipular o governo dos homens para sobreviver. Aí você pode estar se perguntando: na teoria tudo isso é muito fácil, mas eu não consigo fazer isso. E por que nós não podemos fazer isso por nós mesmos? E aqui eu destaco uma segunda realidade: a realidade do ídolo do controle. Se nós somos honestos, ao ouvirmos que Deus exige uma fidelidade inabalável, uma confiança absoluta, o que acontece? Em mim, vem um peso no peito. Não sei como é contigo. E por que isso pesa no nosso peito? Porque, embora nós saibamos o que nós devemos fazer, descobrimos que somos incapazes de fazê-lo. Porque na primeira crítica no trabalho, a gente perde o sono. Porque a indiferença de um galho moderno, seja um chefe, um juiz, um influenciador digital, alguém que você quer conquistar a simpatia, a indiferença de uma pessoa assim tem o poder de desmanchar a sua paz. A ironia aqui é profunda, mas de certa forma ela é muito didática. Nós nos orgulhamos de sermos cristãos, que creem na soberania de Deus. Nós cantamos sobre o seu poder, como nós fizemos isso hoje. Quando a gente fala: tu és Deus, quem sou eu? A gente canta isso no domingo, mas na segunda-feira nós agimos como ateus práticos. A verdade incisiva é essa: o nosso maior problema não é a oposição que vem de fora, mas o ídolo que mora dentro de nós. E o nosso ídolo, nesse caso, é o controle. Nós não queremos apenas que Deus nos salve. Nós agimos assim, querendo que Ele seja o nosso mordomo para garantir que nenhum tribunal apareça no nosso caminho. Quando a vida sai do trilho que a gente planejou, a nossa reação imediata não é a oração de confiança, mas é sempre a raiva, o desespero. E por que nós reagimos assim? Porque a nossa segurança, no final das contas, não estava em Deus, mas nas circunstâncias que nós queremos que Deus nos dê. Se o carro está na pista reta, a gente liga o som num louvor a Deus e louva junto com o som do carro. Mas se o carro da vida faz uma curva que faz com que os pneus cantem, aí a gente agarra nos nossos puxadores de porta até os nossos dedos doerem. Você já percebeu como a sua alegria é frágil? O que precisa acontecer amanhã para que você sinta que a sua vida está sob controle? Se a resposta for qualquer coisa abaixo de Deus, se for o sucesso de um projeto que você está trabalhando, se for uma expectativa profissional ou de qualquer outra natureza, se a sua expectativa para entender que a sua vida, você sentir que a sua vida está em controle, está baseado numa saúde perfeita,
ou na aprovação de uma pessoa específica, então você não está adorando a Deus, você está usando Deus para adorar o seu conforto. A simples força de vontade humana ou o moralismo religioso não conseguem resolver esse problema dentro de nós. Você pode dizer a si mesmo, eu preciso ter mais fé. Mas isso é apenas mais uma ferramenta de tentar controlar a situação através do seu próprio desempenho espiritual. O moralismo nos diz que se formos bons o suficiente, Deus é obrigado a nos proteger dos juízes desse mundo. Mas veja Paulo, ele era o melhor missionário da história e ainda assim foi arrastado até o tribunal. Se a sua paz depende de você ser bom o suficiente para não ter problemas, você nunca terá paz. Sabe por quê? Porque você nunca vai saber se foi bom o suficiente. Você vai viver numa ansiedade perpétua, apertando o puxador da porta, que não está conectado em nada, que controla o carro da sua vida. Nós não conseguimos cumprir o padrão de Deus, porque o nosso coração, como dizia o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos que está fabricando ídolos, a fim de achar segurança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Estamos exaustos, porque a gente fica o tempo todo, a gente tem esse vício incontrolável de tentar manipular o nosso destino. E esse é um fardo que nenhum ser humano foi criado para carregar. Você não foi feito para ser o motorista do universo. Você foi criado para ser um passageiro amado do motorista do universo. Então, como que a gente pode soltar os nossos puxadores sem morrer de medo? Como Cristo fez isso por nós. E aqui eu olho para um terceiro aspecto, quando eu vejo esse texto, através do tribunal de substituição que Cristo enfrentou por nós. Como nós podemos, finalmente, soltar o puxador da porta? Como Paulo conseguiu permanecer em silêncio e em paz, enquanto uma multidão o acusava diante de uma autoridade romana? A resposta não está na força de vontade de Paulo, mas no que ele sabia sobre o tribunal de Deus. Veja a ironia literária e teológica desse texto. Em Atos 18, Deus usa a indiferença de um juiz pagão para cumprir uma promessa. Galho, que era o juiz, ele não estava interessado em uma justiça espiritual. Ele estava, na verdade, entediado com as rixas religiosas dos judeus. Sabe, aquelas discussões de segunda importância, que não são fundamentais, mas que as pessoas tratam como fundamentais, e a internet está cheia de gente assim, que não passa de estupidez, porque as pessoas não estão preocupadas com a glória de Deus, elas estão preocupadas apenas de vencer um debate e provar quem é melhor, e às vezes usam isso simplesmente por questões pessoais. Galho, apesar de pagão, ele estava vivendo isso. Ele estava já entediado, ele já estava, não suportava mais ter que resolver rixas religiosas dos judeus. Aí o nosso Deus, em sua soberania misteriosa, usa o desdém de um magistrado romano para proteger o seu povo. E é um momento de alívio. Paulo é liberto. O carro faz uma curva fechada e Paulo sai ileso. No entanto, para que eu e você tenhamos a segurança que nenhum juiz deste mundo, nenhum galho desse mundo pode nos destruir, nós precisamos olhar para um outro tribunal. Precisamos olhar para aquilo que aconteceu 20 anos antes desse evento em Corinto, mais ou menos 20 anos antes desse evento em Corinto.
em outro tribunal, outro homem foi levado a também um tribunal romano. Outro homem esteve diante de um magistrado que, assim como Galho, não via crime algum nele. Só que naquele tribunal não era Galho, mas um homem chamado Pôncio Pilatos, que também quis lavar as mãos. Mas, diferentemente de Paulo, aquele homem não foi liberto. Naquele dia, a promessa de ninguém te tocará para te fazer mal, como nós vimos anteriormente, na promessa de Deus para Paulo, para aquele outro homem, nesse outro tribunal, essa promessa parece ter sido revogada. Jesus Cristo foi tocado, ele foi cuspido, ele foi açoitado e ele foi pregado em uma cruz. Aí talvez você esteja se perguntando, por que então Deus não usou a sua soberania para proteger Paulo no tribunal de Corinto? Por que ele usou, na verdade, a sua soberania para proteger Paulo e não usou a sua soberania para proteger o seu próprio filho no tribunal de Jerusalém? A resposta está no Evangelho. Jesus foi condenado para que eu e você pudéssemos ser absolvidos. Jesus enfrentou o tribunal mais injusto da história e recebeu a sentença que cabia a nós. Ele suportou a turbulência da ira de Deus e o abandono total do Pai para que hoje você pudesse saber que o piloto da sua vida é alguém que deu a sua própria vida por você. Muitas vezes pensamos que o Evangelho é apenas uma mensagem para nos levar ao céu, mas o Evangelho é a solução para a nossa ansiedade de segunda-feira também. Porque quando nós temos a convicção da eternidade, as nossas ansiedades da segunda, da terça, elas não deixam de existir, mas nós encontramos na nossa bendita esperança o encorajamento, a força para superá-las. Se o juiz supremo do universo, aquele que conhece todos os seus segredos, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus ídolos de controle, esse mesmo juiz que sabe tudo, mais do que qualquer juiz desse mundo, olhou para você através da obra de Cristo e disse, inocente, aceito, amado. Se nós temos isso, o que o tribunal desse mundo realmente importa para nós? Se a sua maior condenação já foi paga na cruz, então qualquer turbulência que você enfrenta agora não é um julgamento, é apenas uma curva, um pouco mais fechada em alguns momentos, para o caminho, para a eternidade. Paulo podia ficar em paz diante de Galho, porque ele sabia que o veredito final sobre a sua vida já havia sido dado em um tribunal muito superior. Ele não precisava mais apertar o puxador da porta, porque ele sabia que o motorista tinha as marcas dos cravos nas mãos. Ele sabia que o Deus que não poupou o seu próprio filho, certamente o conduziria em segurança até o destino final, embora ele não soubesse exatamente qual era esse destino. A aceitação de Deus não vem pelo seu esforço em ser fiel. A aceitação de Deus vem pela fidelidade de Jesus por você. Quando você entende que a sua identidade está escondida em Cristo, você para de tentar ficar se salvando o tempo todo. Você solta o puxador. Você percebe que o carro da sua vida pode até sofrer danos, mas a sua alma está guardada em um cofre eterno que nenhum magistrado desse mundo tem a chave para abrir, nem aqueles intocáveis dos dias de hoje. Então, como, por meio de Cristo, eu posso fazer isso? A partir de uma certeza. A certeza da liberdade de quem viaja com o Mestre. Como então, por meio de Cristo, nós voltamos à vida cotidiana e vivemos a fidelidade que Deus exige de nós? Quando você olha para a cruz e percebe o veredito final sobre a sua vida,
que esse veredito já foi dado através da obra redentora de Cristo na cruz, algo muito profundo deve acontecer no seu interior. As suas mãos devem começar a relaxar. Você finalmente pode soltar todos os instrumentos de controle da sua vida. O texto de Atos termina com uma sequência de movimentos de Paulo que, à primeira vista, parecem burocráticos, mas eles são cheios de significado espiritual. O versículo 18 diz que Paulo permaneceu em Corinto ainda muitos dias. Despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Mas há um detalhe curioso aqui. Quando diz, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. De acordo com o pastor Tony Merida e alguns outros estudiosos comentando esse texto, eles sugerem que este provavelmente era um voto nazireu, um antigo ritual judaico de gratidão a Deus. Paulo não raspou a cabeça para comprar a proteção de Deus. Ele o fez porque estava transbordando de gratidão pela proteção que ele já havia recebido. Ele não estava tentando controlar o futuro, ele estava ali concluindo aquele voto, celebrando o Deus que estava provendo a ele do presente. E esse ato de Paulo deve nos levar a uma mudança de motivação em tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Essa mudança de motivação deve ser a chave para a nova vida que temos em Cristo. Nós vimos ali, no primeiro tópico desse sermão, o imperativo de Deus para nós, que Deus exige de nós uma fidelidade resiliente. Mas agora que nós entendemos isso, nós continuamos perseguindo a fidelidade, mas com uma motivação diferente. Você não é fiel para não ser castigado ou para que as coisas deem certo. Você é fiel porque você já foi aceito. Você não trabalha com ética no seu emprego para que Deus faça a sua empresa prosperar, o seu negócio prosperar, ou para você ser promovido. Você trabalha com ética porque o seu tesouro maior já está guardado no céu. A obediência para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e têm uma compreensão correta do Evangelho, a obediência deixa de ser um peso moralista e se transforma em uma resposta em amor. Durante o culto nós tivemos aqui, durante o louvor, um ato de adoração que é a contribuição. Por aí você vai encontrar muitas instituições religiosas falando sobre ser um ato de fé para receber algo em troca. Nós obedecemos a Deus, somos generosos e entregamos em resposta a tudo que Deus nos dá. Confiando que Ele é um ato prático de adoração a Deus, demonstrando que de fato nós cremos que Ele é o nosso provedor, que amamos o Evangelho. Assim como todas as outras obediências ao Senhor que nós fazemos, são respostas de amor. E como isso se aplica amanhã de manhã, quando você sair para o seu trabalho, não simplesmente mais um conhecimento que você adquire aqui no domingo à noite. Como isso muda a sua semana. Olhe para o versículo 21, Paulo diz aos Efésios: se Deus quiser, virei visitá-lo outra vez. Que frase comum, né? Se Deus quiser. Nós repetimos ela ainda hoje e com uma certa frequência. E muitas vezes nós usamos como um certo clichê religioso. Mas para o apóstolo Paulo, essa expressão era muito mais do que um clichê. Às vezes nós falamos isso quando queremos dar uma resposta a alguém e nós não temos muita certeza se vamos fazer. E aí, você vai fazer tal coisa? Se Deus quiser, ou seja, você não está muito afim de fazer, aí você não faz.
Eu falei se Deus quiser, então se eu não fiz é porque Deus não quis. A gente usa Deus como um canal de persuasão o tempo todo. Paulo não. Para Paulo, essa expressão era o segredo da sua sanidade mental. Ele fazia planos, ele tinha estratégia, ele era um líder ativo, mas ele segurava esses planos com as mãos abertas. É o que nós vimos há poucas semanas. Ele planejava viajar para a Ásia, e Deus muda, Deus bloqueia a sua rota e o leva para a Europa. E nós não vemos o apóstolo Paulo murmurando, reclamando, lutando contra o Senhor. Se o carro da vida de Paulo mudasse de rota mais uma vez, ele não entraria em pane. Se Deus dissesse não a um plano de viagem, o apóstolo Paulo sabia que o motorista da sua vida tinha um plano melhor. Quando você sabe que é amado por aquele que governa as galáxias, você pode aceitar qualquer tipo de interrupção da vida com uma calma sobrenatural. Você já parou para pensar nisso? Você pode enfrentar a crítica do seu chefe e pensar: eu respeito tua opinião, mas você não é meu juiz. O meu juiz é aquele que morreu por mim. Isso acontece porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. Essa transformação não vem de você tentar ser mais calmo simplesmente. Ela vem do Espírito Santo lembrando que o seu coração a cada minuto de que você é um passageiro seguro nas mãos do Criador do Universo. O Espírito te capacita a levantar do tribunal da ansiedade, raspar a sua cabeça, não literalmente, espero que você não faça isso, a não ser que você goste ou esteja ficando calvo como eu. E continuar servindo as pessoas ao seu redor, exatamente como Paulo fez ao voltar e fortalecer os discípulos, como nós vamos ver no versículo 23, na próxima pregação da série. Aí eu te pergunto, o que mudaria a sua pressão arterial hoje, se você decidisse que não precisa mais garantir o resultado final da sua vida? O Evangelho não promete que a nossa jornada nesse mundo vai ser um voo sem turbulência. Na verdade, o apóstolo Paulo enfrentaria muitos outros tribunais. E, eventualmente, posteriormente, um martírio. Mas o Evangelho garante que o piloto nunca sairá da cabine e que o destino final é a casa do Pai. Amanhã, quando você entrar no seu carro, ou no seu escritório, ou em uma conversa difícil na sua casa, entre seus familiares, no seu condomínio, na sua escola, na sua faculdade, olhe para suas mãos. Se elas estiverem fechadas, apertando qualquer tipo de puxador desse mundo, que te dá uma falsa sensação de segurança, mas na verdade não tem controle nenhum, lembre-se das mãos feridas de Jesus. Lembre-se que essas mãos feridas se abriram na cruz para que você tivesse uma nova vida, para que você vivesse de uma forma diferente, na esperança de que viveremos eternamente com Ele. E vá em paz. Na paz daqueles que sabem que não precisam controlar o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo já tem um Senhor. E sabe quem Ele é? O Senhor desse mundo, que tem poder sobre todas as coisas, é o mesmo que te salvou e te adotou como filho e cuida de você. Amém?